o Tenente-Coronel Matheus Muniz Coradini, comandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Blumenau, que nesta semana completou 66 anos de atuação aqui na cidade. Comandante, bom dia, seja bem-vindo aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Agradeço a oportunidade aqui de falar um pouco, do nosso trabalho aqui do Corpo de Bombeiros, do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, que com sede aqui em Blumenau. O senhor recém chegou aqui na cidade, a gente pode falar assim, né? Chegou no início do ano, está conhecendo melhor toda a estrutura, quer dizer, já conheceu toda a estrutura aqui do nosso município. O senhor é de Florianópolis, né? Conte um pouco para a gente da carreira no Corpo de Bombeiros Militar. Sim, eu ingressei no Corpo de Bombeiros em 2006. Então, já trabalhava no Estado, trabalhei na Universidade do Estado de Santa Catarina e também trabalhei um pouco antes disso na iniciativa privada. Mas no Corpo de Bombeiros, então, estou há quase 19 anos e iniciei minha carreira em Florianópolis, onde trabalhei no 1º Batalhão, com sede lá na capital. Depois, um pouco mais de 5 anos, passei depois em seguida pelo Centro de Ensino, que é a Academia de Bombeiros Militar, onde nós formamos nossos bombeiros que ingressam através de concurso público. Em seguida, trabalhei por um breve período na Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, alguns meses, e depois fui direcionado ao Batalhão de Lages, onde permaneci por quase 7 anos. E lá assumi o comando, nos últimos 2 anos, do comando do 5º Batalhão com sede em Lages. Em janeiro, por decisão, também por interesse do comando geral aqui da nossa corporação, fui movimentado para cá. Então estou aqui há mais ou menos 7 meses, comandando o 3º Batalhão de Bombeiros Militar. O que levou o senhor a ingressar no Corpo de Bombeiros Militar? Olha, eu digo que tem muitas crianças que sonham em ser bombeiros. Exatamente. Eu, de maneira bem sincera e bem transparente, não foi o meu caso. Eu tinha um sonho, como também muitas crianças têm, de ser jogador de futebol. E não deu certo. Não deu certo. Eu até joguei de maneira competitiva como atleta federado, e tive alguns anos jogando futsal. Mas chegou um determinado momento ali da nossa vida que eu optei Eu acho que chega um momento da escolha, comandante? Exato. A gente percebe que a gente coloca na balança se vale a pena persistir ou ir para o caminho acadêmico. Aí me graduei em Educação Física, trabalhei também, como falei, na iniciativa privada, depois na parte da Universidade de Santa Catarina. E por ter uma relação muito próxima, o bombeiro a gente sempre entende como uma área muito ativa, que trabalha com atendimento de ocorrências, que trabalha muito com a parte física, além da parte técnica, mas a parte física também, me interessou. Tinham colegas que já haviam feito esse curso e fizeram essa propaganda positiva para mim. E ali em 2006, desde 2005 eu estava tentando fazer os concursos e consegui passar lá no ano de 2006, ingressei no ano de 2006. E não me arrependo, é uma profissão muito bonita. Gratificante acima de tudo, Com certeza. É verdade. Como é que o senhor recebeu aqui o Corpo de Bombeiros, o batalhão aqui de Blumenau, comandante? O Batalhão de Blumenau é um batalhão muito organizado, Eu sou muito grato, a todos os bombeiros, oficiais e praças que passaram por aqui, deixaram o seu legado. Então nós realmente vamos colhendo esses frutos, ao longo dessa história. A gente vai falar um pouquinho da história aí do batalhão daqui a pouco. E a gente percebe como realmente estava bem estruturado, o nosso batalhão aqui em termos de estrutura de quartéis, de viaturas, equipamentos. Obviamente que sempre é possível melhorar, e esse é o foco, A gente não pode deixar a peteca cair, por assim dizer. A gente tem que sempre pensar em andar para frente, nunca retroceder. Até porque a nossa população cresce, as demandas crescem e a gente precisa acompanhar a inovação tecnológica está aí, então a gente precisa realmente acompanhar todas essas mudanças que ocorrem no mundo de maneira geral, e cada vez mais rápido. Então, foi muito gratificante, eu me senti muito prestigiado pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e foi um motivo de grande orgulho, assumir aqui, uma grande honra também, assumir o comando desse batalhão que é tão, vamos dizer assim, que é tão respeitado aqui no estado de Santa Catarina. É uma atuação muito forte, principalmente aqui envolvendo as catástrofes naturais de toda a região, É um estado que sofre muito com isso, uma região que sofre muito com isso. E se a gente for falar de histórico de bombeiros, uma guarnição que surgiu para combater incêndios e que hoje tem um leque de serviços ofertados à comunidade, comandante?
Exatamente, né? O Corpo de Bombeiros, só falando um pouquinho da história, né? Ele surgiu em 26 de setembro de 1926. Ou seja, daqui a praticamente 2 anos completa o seu primeiro centenário. E o primeiro quartel instalado no estado de Santa Catarina, quartel do Corpo de Bombeiros Militar, né? Que eu digo aqui, não os voluntários ali de Joinville, por exemplo, surgiram antes. Né? Então o Corpo de Bombeiros Militar, que é o bombeiro público, por assim dizer, ele foi instalado então há praticamente 100 anos, há 98 anos. E o primeiro quartel foi instalado em Florianópolis. O segundo quartel, a primeira descentralização, foi o quartel de Blumenau, em 1958. Então, ou seja, 32 anos à frente, né, depois, surgiu o segundo quartel no estado de Santa Catarina do Corpo de Bombeiros Militar do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado. E isso ocorreu no dia 13 de agosto de 58. Aqui iniciou o serviço em Blumenau, com 13 bombeiros que compunham, né, o efetivo operacional e mais um comandante, né, um tenente-comandante. Então, nós completamos então nessa semana, agora 66 anos, e somos o segundo, vamos dizer assim, dentro do estado de Santa Catarina, o segundo bombeiro vamos dizer assim, mais antigos, né, que surgiram, né, na cronologia aqui da história da nossa corporação. E essa abertura de leque de serviços, de atendimentos, né, de evolução de tecnologias, como o senhor falou, tem muito ainda para vir pela frente, né? Sim. A tecnologia não para de crescer. E isso mudou muito a corporação, digamos, o treinamento dos novos bombeiros, né, os cursos de formação. Estiveram que ir mudando ao longo do tempo, né, devido às necessidades que foram surgindo? Sim, com certeza, né? Hoje as atribuições da nossa corporação estão previstas na Constituição Estadual de 1989. Mas o bombeiro nasceu lá em 1926. E lá a função específica do Corpo de Bombeiros era apagar incêndio. Né? E ao longo do tempo foi evoluindo. Tanto também outro dado interessante aqui, e como até curiosidade, é que por exemplo, nossa carro-chefe de ocorrências, né, a maior quantidade de ocorrências que nós atendemos em números, né, é o atendimento pré-hospitalar. Nossas ambulâncias, né, que a população consegue visualizar praticamente todos os dias em atendendo ocorrências, nas nossas ruas, em casas, em comércio, etc. Esse serviço ele iniciou aqui em Blumenau, em 1983. Então, Blumenau também foi pioneiro nessa atividade que é tão importante para a nossa corporação. Hoje como eu falei, é o carro-chefe em termos de número de atendimento de ocorrências. E Blumenau foi pioneira. E, claro, o bombeiro foi verificando a necessidade de se atualizar pela demanda que se apresentava, as enchentes, né? Blumenau que sofreu muito enchente de 83, 84, né? Depois tivemos 2008 com os deslizamentos de terra. E percebeu-se ao longo do tempo que era sim preciso evoluir. E começou-se a buscar conhecimento, muitas vezes fora do estado de Santa Catarina, fora do país, para que a gente conseguisse atuar em outras áreas que necessitavam também de resgates, de salvamentos. Né? Então isso a gente percebe, falei, né, há praticamente quase 19 anos, e o bombeiro, nesses 19 anos que eu estou servindo, ele mudou drasticamente. Eu consigo lembrar de como era, por exemplo, a parte de resgate veicular, como eu aprendi e como ela é hoje, né? Como ela é hoje, né? A nossa atuação nas nossas ocorrências. Então evoluiu muito e isso é muito positivo. É sinal que a gente não está parado no tempo. A gente está sempre pensando, né, em, como eu falei, andar sempre para frente, né? Pensar no que a gente pode melhorar. Não, vamos dizer assim, não entrar numa zona de conforto e achar que está tudo muito bem, que a credibilidade é boa da corporação, mas a gente precisa sempre estar inovando, sempre melhorando, porque isso acontece com qualquer atividade profissional. Nesse sentido, comandante, como é que o senhor avalia a estrutura do Corpo de Bombeiros em Blumenau? É uma estrutura muito boa. Né? Nós temos hoje 3 quartéis em Blumenau, no município de Blumenau. Apesar que, só para deixar claro, né, o 3º batalhão ele envolve os 14 municípios do Vale Europeu. Mas a sede do batalhão, só para ter uma ideia da questão de hierarquia, né? Temos batalhões, companhias e pelotões. Né? Então, desses 14 municípios, nós temos 8 quartéis operacionais em 8 municípios. Em Blumenau nós temos 3, em Brusque nós temos 2 e tem alguns outros municípios que nós temos apenas um quartel. E temos ainda mais 3 municípios com um escritório de segurança contra incêndio, que é a área que faz a fiscalização, a prevenção de incêndios. Né? E realmente, como o Blumenau aqui, a região do Vale Europeu é uma região muito pujante na questão econômica, é natural também que nós tenhamos também
vamos dizer assim, recursos financeiros adequados, né, para que a gente possa investir, né, e termos tecnologia, equipamentos de ponta, viaturas de ponta para atender a população. Porque não podemos esconder, né, a verdade. O Corpo de Bombeiros ele precisa de equipamentos. Por mais que o elemento humano seja o mais importante nesse processo, sim, se não tiver o bombeiro ali atuando, a máquina, o equipamento não vai operar sozinho. Ainda não, né? Mas nesse momento ainda não, talvez futuramente. Mas a gente precisa do elemento humano, mas ele precisa sim de equipamento de ponta. Ele precisa ter equipamento de proteção individual adequado, precisa ter equipamentos que realmente efetuam aquele serviço, né, com bastante eficiência para que o resultado final seja alcançado rapidamente. E isso a gente vê nas necessidades também da região, né, onde o batalhão opera, né, sobre a diversidade de atendimentos que são realizados, né, dos chamados que são realizados. Por exemplo, o avanço com a vinda de uma aeronave, né, quanto isso auxiliou na agilidade do tempo-resposta, no salvamento de vidas, principalmente, né, e em todos os sentidos, né, desde desastres naturais a acidentes de trânsito e incêndios também, né? Sim, a aeronave é uma ferramenta extremamente útil, que ela faz coisas que somente ela consegue fazer, né? A equipe, né? Ela transporta a equipe para os locais com muito mais rapidez, muito mais agilidade, consegue chegar muitas vezes a pontos que a gente não consegue pela via terrestre, né? Então, às vezes, uma pessoa perdida em mata que precisa de um socorro mais rápido, ela consegue içar essa vítima com muito mais rapidez e muito mais assertividade, né? Então, assim, a gente entende que é muito positivo ter essa aeronave aqui na região, e ela não opera e atende somente aqui em Blumenau, né? Ela atende toda a região do Vale. Então é muito comum ela sair para atender na região de Rio do Sul, na região muitas vezes do norte do estado, porque ela chega muito rápido. Então esse é o grande detalhe. Muitas vezes por terra uma ambulância às vezes vai demorar às vezes 30, 40 minutos, e mesmo estando muito mais distante, esse helicóptero, né, essa aeronave vai chegar às vezes no mesmo tempo ou até mais rápido. E o detalhe é o seguinte, ela vai chegar e vai voltar também mais rápido. Ela vai conduzir essa vítima com mais rapidez a uma unidade hospitalar. E lembrando que o helicóptero ele possui uma equipe médica do SAMU tripulando. Além dos nossos tripulantes operacionais, nossos resgatistas, nós temos essa equipe médica que praticamente funciona como uma UTI móvel, né? E pode dar esse atendimento com muito mais tecnologia, por assim dizer, né? Com muito mais capacidade e que muitas vezes uma equipe básica não consegue ofertar na cena da ocorrência. Exatamente, salva vidas, né? Sim, essa agilidade toda salva vidas, acima de tudo. Sim, é extremamente importante, né? Ter essa... Que é o grande papel também dos bombeiros. Comandante, nesse sentido aí, a gente evoluiu muito, né? Como é que o senhor vê essa questão da corporação e esse atendimento com os animais, por exemplo, tão importantes nessa questão de busca e resgate, sim, que a gente viu no Rio Grande do Sul, a gente viu em várias tragédias, 2008 em Blumenau, né, de Brumadinho, né? Os bombeiros de Santa Catarina sempre são solicitados, né, em várias catástrofes naturais Brasil afora. Só isso já mostra, né, a habilidade, o treinamento tão eficaz que é aqui no nosso estado, né? Sim, a área de sinotecnia, né, que é essa área de busca e resgate com cães, né, que é composta por um binômio que a gente diz, é o homem, o bombeiro, mais o cão. Né? Nenhum nem outro faz o serviço sozinho. Precisa dessa dupla junta para que o serviço seja efetuado. Essa área operacional ela surgiu aí há menos de 20 anos. Né? E Santa Catarina é uma referência nacional. Olha só, né? É uma referência. Nós temos muitos sinotécnicos de outras corporações de outros estados que vêm fazer as suas certificações, os seus cursos de formação aqui em Santa Catarina. E por isso também que os nossos sinotécnicos, né, os nossos binômios, são muito requisitados quando existe infelizmente, né, existe um desastre natural que precisa fazer, muitas vezes, o resgate tanto de pessoas vivas também como de pessoas mortas. Né? Uhum. Então, essa é uma área que hoje o Corpo de Bombeiros preza bastante pela sua manutenção, pelo seu treinamento, pela sua evolução, porque a gente sabe o quanto que representa, porque é extremamente eficiente esse serviço.
a busca com o cão, ela muitas vezes ela substitui vários homens que podem, porque não tem a mesma capacidade do cão, a capacidade olfativa. Né? Então, é muito interessante essa área operacional, que evoluiu também nesses últimos anos aí, mas que demonstra o quanto que é importante, né, nós investirmos nessa área, porque ela realmente traz resultados muito mais efetivos do que a busca somente com seres humanos, né, com bombeiros militares. Quantos animais em Blumenau na corporação? Bom, nós temos na região do 3º Batalhão, que é o Vale Europeu, nós temos 2 sinotécnicos, né? Uhum. Um deles, né, que nós temos o Sargento Romão aqui em Blumenau e o Sargento de Souza em Guabiruba. Claro, eles podem ser acionados e serem deslocados a qualquer lugar. Qualquer momento. Inclusive, né? Pelo próprio comando geral, ele pode deslocar ele para uma busca em Chapecó, não há problema com relação Até fora do estado. Até fora do estado, caso que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Então, hoje, o Sargento Romão, por exemplo, ele está hoje já treinando 3 cães. Né? Então, ele já está pensando lá na frente, porque o cão ele tem, vamos dizer assim, não quero transparecer, mas ele tem uma vida útil, né, de trabalho. Ele se aposenta e aí, obviamente, que depois de aposentado, ele permanece como um cão de estimação do próprio bombeiro. Né? Então, mas para o trabalho, ele tem vamos dizer assim, um tempo útil de serviço, certo, que são 8 anos. Que é o tempo que eles verificam que o cão realmente ele consegue ter um rendimento adequado para exercer aquela função. Depois disso, obviamente, ele já fica um pouco mais velho, né? Ele sabe, a expectativa de vida de um cão não é tão longa, né? Então, realmente precisa, até para não evitar um desgaste muito elevado do cão, ele tem esse tempo só de 8 anos aí para trabalhar. De começar a treinar e até o final da carreira dele, por assim dizer. 8 anos. Nós temos aqui algum cão aposentado? O Sargento Romão vai aposentar agora, se não me engano, eu não sei se é esse ano ou o ano que vem. Ele vai completar os 8 anos, é o cão Bravo, né? Então ele vai ser aposentado, mas já temos outros cães ali que vão substituir, né, a função. Mas o cão Bravo vai continuar com ele, vai ser feliz na casa dele. Claro, né? Com certeza. O Bravo vai ser o nosso primeiro cão aposentado. Não, já tivemos cães no estado aposentados. Mas aqui na nossa região vai ser o primeiro cão aposentado, né? Que merece uma homenagem, com né? Certeza, porque nesse tempo todo trabalhou bastante, né? Acima de tudo. E a parte técnica do Corpo de Bombeiros, administrativa, aquela que vai nos prédios, vai ver se está tudo certinho, né? Se as instalações estão corretas, se as prevenções estão sendo cumpridas. Houve uma evolução nesse sentido também, né? A gente lembra do infeliz incêndio da Boate Kiss, que mudou completamente a visão dessa questão de prevenção de incêndios, certo, né, comandante? A partir daí houve uma fiscalização mais acentuada, uma exigência maior nesse sentido. São muitos profissionais dedicados a essa área aqui. Qual é o papel do Corpo de Bombeiros nesse sentido? O foco, né, do Serviço de Segurança contra Incêndio é voltado à prevenção. Esse é o foco principal. Então, são várias edificações, vários imóveis que necessitam instalar sistemas preventivos contra incêndio. Então, nós temos extintores, hidrantes de parede, sistema de alarme, saída de emergência. Então, tem vários sistemas que, dependendo das características da edificação, do imóvel, eles devem apresentar determinado sistema ou não. Quanto maior o risco, maior é a exigência quanto aos sistemas. Então, vai ser muito diferente os sistemas presentes numa indústria do que os sistemas preventivos presentes, por exemplo, numa barbearia, numa padaria. É natural que esses locais onde tem um maior risco de incêndio tenham uma exigência maior na segurança contra incêndio. E a gente percebe, se for ver historicamente, né, em relação ao número de incêndios, a gravidade de incêndios, mesmo com o crescimento da população catarinense, nós percebemos o quanto que reduziu essa quantidade de incêndios, os estragos, né, os prejuízos, as mortes que ocorrem, elas realmente reduziram ao longo desse processo. Esse processo iniciou lá em 1994, né? E já existia em outros estados, mas começou-se a fazer essa fiscalização a partir ali da década de 90. Em 2013, né, como você bem falou, ali tivemos, infelizmente, aquela tragédia da Boate Kiss, e a gente sempre tenta utilizar esse serviço também como caráter orientativo, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não dão bola ou elas esquecem que aquele sistema existe.
Então a pessoa tem aquela responsabilidade de verificar se o seu extintor ele está vencido ou não está, se ele está pressurizado, se o seu sistema está operante. Porque é muitas vezes naquele momento que a gente mais precisa que ele não pode falhar. Né? Então, esse é um cuidado que as pessoas devem ter, porque, como é natural, né? A gente muitas vezes não precisa daquele... E a gente acaba caindo no esquecimento. Exato. O bombeiro ele sempre tem essa visão de prevenção. Não, eu preciso ter, porque no momento que precisar, ele tem que estar efetivo, tem que funcionar. Exatamente. Então foi um tipo de serviço que avançou bastante. Nós tivemos uma mudança de chave ali a partir de 2003, que nós tivemos a publicação da Lei do Poder de Polícia Administrativa aqui no estado de Santa Catarina. Então o bombeiro hoje aqui de Santa Catarina tem esse poder de fiscalização e um poder de polícia. Ele pode multar, ele pode embargar uma obra, ele pode interditar uma determinada edificação. Então, porque essa legislação nos conferiu esse poder. É possível, por exemplo, eu vou fazer uma obra, né? Construir uma casa, um prédio pequeno, algo nesse sentido. E eu posso, por exemplo, se eu for construir uma residência, eu tenho como ir no Corpo de Bombeiros buscar orientações sobre segurança, vamos lá, instalação de gás, por exemplo, sim. Né? E esse tipo de segurança, qual é a melhor proteção contra incêndio? Onde é melhor eu colocar uma tubulação de gás nesse sentido? O Corpo de Bombeiros presta esse tipo de auxílio à população? Sim, nós estamos abertos a dúvidas, não há problema nenhum. Mas é bom aqui a gente ressaltar um detalhe. As residências unifamiliares, aquelas casas onde uma família mora, elas não são objeto de fiscalização do Corpo de Bombeiros. Sim. Então elas não é exigido... Bombeiro não vai lá exigir nada. Não. Se a família quiser comprar um extintor e instalar na própria casa porque acha seguro, não há problema. É de livre vontade. Mas não é objeto de fiscalização da corporação. Já as edificações que precisam, comércio, indústrias, vários residenciais multifamiliares, residências mistas, elas necessitam, né, a instalação de sistemas preventivos contra incêndio. Em determinada situação, passou ali de 200 metros quadrados, tem algumas características que já é exigido a contratação de um responsável técnico. Um engenheiro, um arquiteto, que possa fazer o dimensionamento, né, desses sistemas. Então, essa pessoa, esse profissional, ele, em tese, já é capacitado, né, para fazer esse dimensionamento. Então, na grande maioria das vezes em que a pessoa não necessita, é porque é uma edificação que, de certa forma, é mais simples. E muitas vezes uma barbearia de menor porte, uma padaria também de menor área, que não faça uso de algum produto, artefato pirotécnico, alguma coisa assim, ela pode muitas vezes pedir uma orientação, porque são geralmente sistemas fáceis de instalar. Um extintor, uma placa de saída de emergência, uma luminária de emergência, né? Ou uma ou duas, dependendo da área. Né? Então, mas pode sim, se tiver dúvidas, nós temos à disposição, né, o dia que quiserem até o nosso quartel para tirar dúvidas também. Está disponível a gente está aberto, né, a tirar esse tipo de dúvida. Eu pergunto muitas vezes, porque muitas vezes o pessoal faz uma área de festa, por exemplo, só para dar um exemplo para o senhor, né? Mas ele quer também uma área de festa com segurança, com instalação de gás, que é o que a gente vê de notícias de acidente com botijão de gás, chama atenção. Sim, sim. Então, ele pode buscar orientação no Corpo de Bombeiros, eu vou construir isso aqui, eu pensava aqui, mas pode, não vai correr risco, não vai? Geralmente quando tem instalação de gás, já é necessário, não vou dizer que praticamente 100% das vezes é necessário a contratação de um responsável técnico. Quem faz esse dimensionamento da central, instala, é o responsável técnico. Porém, obviamente que se a pessoa tiver mesmo uma residência unifamiliar ou um local, um food truck, alguma coisa assim que seja mais simples, a gente pode sim passar a orientação. E o mais importante, né? Já que o senhor tocou pela segunda vez no assunto da central de gás, da utilização do GLP, né? Do gás liquefeito de petróleo, a gente sempre orienta a colocar em uma área ventilada, de preferência não, sempre externo à edificação, para que justamente se houver algum vazamento, esse gás ele não vai ficar confinado. Esse é o maior problema. Se houver vazamento e o gás ficar confinado, a chance de um acidente, uma explosão... é maior, né? É muito grande. Então a gente, inclusive se a pessoa chegar em sua casa, por exemplo, na sua residência unifamiliar, que o bombeiro não exige fiscalização, a gente sempre orienta a colocar o botijão para fora, num abrigo ventilado, para que se por acaso, mesmo tendo um vazamento,
esse gás ele vai se dissipar e não vai oferecer maior risco às pessoas que ali habitam. A gente vê um número grande ainda de incêndios em residências unifamiliares, né? Recentemente em Ilhota, né? 3 residências destruídas, né? Aquelas famílias todas desabrigadas, ainda bem que ninguém se machucou, mas também é um problema social que se cria aí para 3 famílias, né? O que está faltando? Onde é que a gente precisa avançar, comandante, pela experiência que o senhor tem nesses cuidados, né? Nós temos, uma vez por ano, a gente faz ali no mês de julho, na primeira semana de julho, que é o dia 2 de julho, é o Dia Nacional do Bombeiro. E, tradicionalmente, nós fazemos uma operação que chama Alerta Vermelho. Geralmente, nessas operações, nós repassamos orientações para aquelas edificações, aqueles imóveis que não são fiscalizados pelo bombeiro. São orientações. A pessoa não é obrigada a seguir, mas a gente tenta orientar para que deixe aquela família em segurança. Então, o principal, né, que a gente sempre orienta é a utilização do gás, sempre pelo lado externo. Então, verificar a validade da válvula do botijão, verificar a validade da mangueira, não passar a mangueira por trás do fogão, porque é uma mangueira de plástico. E mesmo sendo aquela metálica, que tem uma malha metálica externa, se ela ficar atrás do fogão, ela vai esquentar e ela pode ser danificada. E aí, se for danificada, pode ter um vazamento. Então, se eu tiver o botijão fora, mesmo que exista algum dano, alguma coisa, o máximo que vai acontecer é ter um vazamento, mas vai extravasar para o meio. Também falamos muito da rede elétrica. Então, gambiarras são extremamente perigosas, né? Porque oferece um risco muito grande de haver um fenômeno termoelétrico ali, às vezes uma sobrecarga, um curto-circuito, que pode sim, existe um risco grande de gerar incêndios nessas edificações. É muito comum, né? Infelizmente nas edificações um pouco mais humildes, né? A gente percebe que quando a gente atende um incêndio, que a casa é praticamente destruída, a gente verifica que é uma rede elétrica precária, né? Então que oferece risco e pode sim gerar um incêndio, né? E muitas vezes aqueles cuidados que a gente tem que ter, porque pode ser que tenha aquela ação humana. Então, cuidado com as crianças, não deixar fósforo perto de crianças, porque elas podem brincar e colocar fogo no colchão. Não deixar ter cuidado para não esquecer uma panela acesa no fogão. Pois é. Então são vários cuidados que a gente orienta que a pessoa deve tomar. Às vezes, por descuido, ela esquece. E pode ser que justamente nessa situação ocorra um incêndio. E gere uma tragédia, né? Comandante, para a gente encerrar o nosso assunto aqui, uma coisa que chamou a atenção foi a saída do atendimento da central de emergência para Balneário Camboriú, né? Se não me engano, né? Foi lá para Balneário Camboriú. Isso trouxe algum problema para a corporação, para os atendimentos aqui de chamadas de emergência na nossa região? Nós tivemos essa mudança ali por volta do dia 7 de maio, se não me engano. Foi 7 de maio, exatamente. Esse planejamento ele já estava sendo feito já há alguns anos pelo Comando Geral da instituição, e não somente para Blumenau. Tá? Então, a ideia sempre foi centralizar esse COBOM, que a gente chama que é a Central de Operações Bombeiro Militar, ou Central de Emergência, num determinado local que possa atender uma região maior. Inclusive, existe uma intenção por parte do governo do estado em ter uma centralização também de vários órgãos no mesmo local. Possivelmente, isso não quer dizer que vai se concretizar, mas existe uma intenção de ter uma central do DDD 47, uma central do DDD 48 e 49, onde nós teremos órgãos como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, Defesa Civil, CASAM, Celesc, órgãos do Estado, né, que precisam dar esse atendimento emergencial. Nós temos, muitas vezes, muito mais vantagens do que desvantagens, tá? Então, o fato de ter essa proximidade, de ter uma centralização, existe uma maior padronização no atendimento, uma melhor padronização. A gente consegue ter uma economia de efetivo que muitas vezes representa lá na ponta ter 1 ou 2 bombeiros a mais para atender a população. Então, eu consigo muitas vezes ativar uma outra viatura com mais uma segunda viatura que estava baixada, né, por falta de efetivo. Claro que quando tem uma mudança, vai ter um problema inicial ali na questão da familiarização com um local diferente. Então, às vezes, os nossos bombeiros que estão lá em Balneário Camboriú, eles são de outras regiões e têm que se familiarizar com a região. Então, vai ter, vamos dizer assim, esse período de adaptação? Sim,
Pode trazer alguma dificuldade? Não vou mentir, sim, pode ter essa. Mas que muitas vezes não é por causa ali de, às vezes, 30 segundos, às vezes de não conhecer bem a região, que pode realmente fazer às vezes pode fazer a diferença, não vou ser leviano aqui. Mas a gente tem que saber que é por um bem maior, né? Pensando no futuro e pensando na boa gestão dos recursos que nós temos à disposição. E hoje sempre lembro, o nosso central de atendimento, ela utiliza a plataforma Google no nosso sistema, em que a pessoa independente, se ela me falar com calma e com clareza onde é o endereço da ocorrência, mesmo que eu não conheça, eu conseguir digitar, por mais, ele utiliza até a fonética para buscar esse endereço, ele vai puxar exatamente o endereço. Então, é isso que a gente pede à população. Quando for repassar essa informação para a nossa central, tenha clareza, tente manter a calma, porque o atendimento ele vai ser agilizado dessa maneira. Mas às vezes a pessoa está muito nervosa, sim, né, sim. comandante? Isso pode distorcer alguma informação e prejudicar nesse sentido, né? A gente sabe que não é... Para o Corpo de Bombeiros, para os bombeiros de maneira geral, que lidam com isso no dia a dia, a gente até consegue manter a calma, porque é a nossa rotina. Muitas vezes uma outra pessoa que nunca presenciou um acidente, que viu alguma pessoa ferida, pode ficar realmente mais nervosa, e aí ela não consegue passar com clareza. Inclusive, nossos atendentes, né, eles muitas vezes recomendam, quando verifique que a pessoa está muito nervosa do outro lado da linha, olha, tem mais alguém com o senhor ou com a senhora que possa me atender, que esteja mais calmo? E pede para passar o telefone, porque justamente é para facilitar essa entrevista e que ele consiga mandar com mais agilidade esse atendimento. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, o nosso atendente ele recebe muitas ligações ao longo do dia. Então, às vezes, a pessoa ela acha que ela está ligando para o bombeiro ali da cidade. Aconteceu um acidente em Timbó, aconteceu um acidente em Brusque, ele está achando que está falando com o quartel ali de Brusque ou de Timbó. Não, ele está falando com a central lá em Balneário, que atende uma quantidade... Claro, são muitos atendentes, né, mas atende uma região muito grande. Mas, naturalmente, se ela fala, é na cidade de Brusque, é na rua tal, numeral tal. O resto, se é um incêndio, se é um acidente de trânsito, são ocorrências de natureza muito semelhante, que o nosso atendente ele vai saber como proceder. A maior dificuldade é o endereço, o muitas endereço. vezes. Né? Se conseguir passar com clareza, não vai haver problema. Tá? E hoje, inclusive, nosso sistema, se a gente falar, ele consegue puxar um ponto de referência. Se colocar ali Rádio Itaberá, ele vai puxar o endereço da Rádio Itaberá aqui de Blumenau. Então, se ele falar, onde é que fica perto aqui da Rádio Itaberá? Ele vai colocar a Rádio Itaberá e o sistema puxa automaticamente. Então, isso também é uma coisa muito positiva que a tecnologia está nos ajudando. E ajuda bastante. Comandante, obrigado pela participação do senhor. Parabéns, né, pelos 66 anos do batalhão aqui em Blumenau. Seja bem-vindo aqui à Rádio Itaberá sempre que precisar. Agradeço muito pela oportunidade, Jorge, né? Entendo e fico, como eu falei inicialmente, muito honrado por estar comandando aqui o 3º Batalhão. Para mim também representa uma grande responsabilidade. Eu sei que o batalhão é extremamente importante para o Estado, como eu já falei. Então a gente quer sim que o nosso batalhão continue evoluindo. Né? Eu quero manter esse legado e quero que as coisas continuem evoluindo, porque a população merece, primeiro, um atendimento de primeira qualidade. E os nossos bombeiros também precisam cada vez mais ter melhores condições de trabalho para que consigam atender de maneira mais efetiva a nossa população quando ela precisar. Tá certo. Obrigado. Um ótimo final de semana. Muito obrigado. Até logo. Eu conversei com o Tenente Coronel Matheus Muniz Corradini, comandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau.